Salve, salve galera! Começa agora mais uma edição do Podcast, nosso programa sobre motociclismo esportivo em parceria com a Yamaha Racing Brasil, dessa vez debatendo tudo do Mundial de Motovelocidade pós-GP de San Marino em Misano, etapa que sacramentou aí o match point de Marc Marquez na próxima etapa. A gente está aí na contagem regressiva para o campeonato do Marquez neste ano, o hepta do piloto espanhol, e eu, Carlos Costa, vindo aqui para geral, estou na companhia de Guilherme Longo, repórter do motorsport.com, além dele, Fausto Macieira, comentarista do Mundial nos canais ESPN, para abordar isso e muito mais, inclusive destaques do mundo off-road. Antes de tudo, as boas-vindas a Fausto Macieira. Fausto, o programa hoje promete, seja bem-vindo. É isso, bom dia Carlos Costa, bom dia Guilherme Longo, salve rapaziada, ligada no podcast, parceria veloz da Yamaha Racing Brasil e da Motorsport Brasil, trazendo as últimas novidades do motociclismo em todos os pisos, em todos os países e passando por todos os pilotos. É isso, terrenos, pilotos, disciplinas, mas claro, a gente começa com a classe rainha, traremos as notícias, inclusive semana de testes, né Gui? Antes de tudo as minhas boas-vindas, mas olha, eu vou já levantar para você cortar, corridaça que tivemos esse domingo especial, né? Porque o sábado de sprint foi bom, mas o pega prolongado entre o Bezzecchi e o Marquez no domingo foi espetacular. É isso aí, salve, salve galera, um abraço para todo mundo que tá acompanhando o nosso podcast. Foi uma das melhores corridas do ano, né? É a primeira que a gente realmente pode falar. Eu tinha comentado isso semana passada, né, que o Quartararo na Catalunha tinha dado um pequeno calor no Marquez. Agora, de fato, o Bezzecchi deu um calor no Marquez. O Marquez teve que se preocupar até o fim da corrida. O Bezzecchi estava ali no calcanhar dele até os últimos metros. Então, de fato, uma corrida muito boa de acompanhar e no contexto todo, né? O próprio Marquez fala depois da corrida, depois que ele vence, falou assim, eu venci no calor do ódio da minha queda de sábado. Então é interessante ver como funciona a cabeça do Marquez numa situação como essa. Fausto, o ódio de sábado decorre da queda dele mesmo, o Marc Marquez, na disputa pela vitória da sprint. Depois que ele conseguiu passar o Bezzecchi, ele acabou caindo, de modo tal que o italiano venceu no sábado, mas no fim das contas a Itália venceu com a Ducati, mas com o piloto espanhol Marc Marquez no domingo. Fausto? Pois é, foi um fim de semana, eu gostei de todas as corridas, inclusive do sábado, foram quantas? 6 corridas espetaculares, gostei de todas. No sábado o Marc deu bobeira, se empolgou, errou a trajetória, e aí parte da torcida aplaudiu, blá, 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 e tal, e ele falou que isso despertou um fogo dentro de mim, parece música, né? Despertou um fogo, né? Vou voltar com tudo no domingo, super concentrado depois do erro, e ele admitiu o erro e falou que é humano, todos nós erramos, e ele errou quando tinha a corrida bem encaminhada, depois de brigar já com o Bezzecchi herdou uma vitória muito boa, o Alex Marques estava sempre por ali, mas o pega era Bezzecchi e Marque. E o Bezzecchi fez um fim de semana, e ele mesmo disse, o melhor da vida dele, né? Porque ele brigou, fez a pole e brigou o tempo todo com o melhor piloto da atualidade. Então foram corridas sensacionais, e o Marque no domingo estava super determinado a vencer, mas não foi nada fácil, né? Ele foi pressionado o tempo todo pelo Marco Bezzecchi, e eles abriram 7 segundos para o Alex Marques, né? E ele venceu por meio segundo. Então foi muito disputado. No sábado, vitória completa, né, de uma moto italiana com piloto italiano na Itália, e no domingo a moto italiana venceu com um piloto espanhol, mas como todo mundo fala, e a gente concorda, o melhor piloto da atualidade. E o Marc, vitória número 99 da carreira, número 73 na MotoGP, se aproximando com a mão no título mundial, e vamos ver o que vai acontecer agora no Japão. Porém, as corridas de Misano, para mim, foram todas antológicas, históricas, inesquecíveis, implícitas, manifestações fora da pista. Bom, é isso. A gente vai falar, inclusive, das corridas das categorias suporte, com foco sempre nos brasileiros, Diogo Moreira na Moto 2, Eric Granado na Moto E, mas se a gente teve 2 pódios de Alex Marquez, Bezzecchi também com 2 pódios, inclusive, aliás, a vitória na corrida sprint, lembrando que o top 3 foi completado pelo Fábio de Gianantonio na sprint, o grande vencedor do fim de semana acaba sendo aquele que triunfa na corrida principal e que leva o campeonato para, quem sabe, uma conclusão de título já na próxima etapa, né, Gui? Marc Marquez já fazendo countdown, talvez? Que não tá, né? A gente falava que era uma questão de tempo a conquista do hepta, mas
Eu acho que a construção do fim de semana do Marques é um negócio interessante. Essa coisa do ódio que ele fala, né, o calor que acendeu dentro dele, é muito motivado por quê? Porque a transmissão foi muito... Alguns vão chamar de uma sagacidade, outros vão chamar de sacanagem. O fato de que, quando o Marques cai, a primeira coisa que a transmissão faz é mostrar o público comemorando a queda dele. Inclusive tem um vídeo do Rossi, com várias pessoas ao redor do Rossi comemorando. O Rossi tenta manter a compostura ali, mas dá pra ver que ele também... Aquele sorrisinho de canto de rosto. Mas fez bem manter a compostura, é importante que se diga, né? Seria ridículo se ele fizesse isso, né? Se ele começasse a comemorar a queda do Marques. Mas eu acho que é isso, tipo, porque ele é um piloto que tá correndo numa equipe italiana, ele vai ser campeão por uma equipe italiana, numa moto italiana, e aí vai a primeira queda, acontece isso, sabe? Você tem o público ali em Misano comemorando a queda dele. Então eu acho que também o gesto que ele fez no pódio, que vamos lembrar, é uma analogia, né, ao que o Messi fez quando ele estava jogando no Barcelona, ele tira a camisa e levanta perto do público no estádio. Lembrando que o Marques é de Barcelona, por Sim. isso até, né? E ele fala, né? Ele gosta muito do Messi também como jogador. Então ele faz essa analogia para mostrar, ó, eu tô aqui, eu tô com vocês, vamos se unir aqui por uma causa única que é ter a moto italiana campeã. Então vamos ver, mas agora é isso, né? Ele entra numa contagem regressiva para uma conquista do título que é ainda mais simbólica. Vencer no Japão, na casa da Honda. O Marques desiste do último ano de contrato com a Honda, um contrato extremamente benéfico para ele financeiramente falando, para arriscar tudo, recomeçar a carreira dele numa Gresini, andando com uma moto do ano anterior, vai bem, cria uma tempestade interna dentro da Gresini, da Ducati, para conseguir a vaga na equipe principal e, paulatinamente, desde a primeira corrida do ano, ele mostra que sim, ele é a pessoa correta para estar naquela vaga. Fausto, o catalão não é exatamente Barcelona, mas enfim, da região ali, fazendo uma alusão a Lionel Messi, mas um gesto legal também do Marques, né? A gente fala dessas nuances todas. O Marques tem feito um esforço grande para conquistar a torcida italiana e, claro, o calor da arquibancada também é natural até pela disputa ali do Marques com um piloto italiano, com uma moto também italiana, talvez não fosse ali da Aprilia e tudo mais, mas de qualquer maneira acho que todos saíram felizes, exceto o Pecco Bagnaia, sobre o qual trataremos na sequência, mas a situação parece bem tranquila para o hepta do Marques. Fausto. Mas agora tá tranquila, mas ontem não esteve, né? Anteontem menos ainda, Sim. né? Eu concordo com o Guilherme quando ele fala que a transmissão foi assim, a transmissão espanhola, né? Então, eles quiseram mostrar a rivalidade e a imprensa espanhola se revoltou, e o Marques, mesmo no sábado, ele assumiu o erro e falou que agradecia aos verdadeiros fãs que não aplaudem acidentes, não celebram acidentes de outros pilotos. Eles sabem o risco, quem sabe o risco, quem aprecia o esporte sabe o risco de um acidente, não celebra esse tipo de situação. E ele voltou com tudo, né? E eu vejo sempre o lado bom das coisas, né? Então, e como eu também não sigo futebol, muito menos futebol estrangeiro, né? Eu sou botafoguense, então minha relação com futebol é de agonia e êxtase, mais de agonia do que de êxtase. Êxtase eventual, agonia quase muito mais frequente. Aí eu interpretei esse gesto dele como ele vestindo a pele vermelha da Ducati, que foi o que o Tardosi falou no GP de Mugello, que ele também venceu. Aliás, ele venceu pela 6ª vez em Misano, tem um retrospecto incrível lá, foi a primeira vitória dele depois do acidente, então é uma pista que ele tem uma situação, tem uma afinidade, gosta da pista, não tinha o melhor ritmo era do Bezek e Alex Marques, ele tinha no sábado o 6º ritmo, então ele forçou bastante no sábado, tanto que o acidente acabou acontecendo, e isso assim, repercutiu muito na Itália, né, no e na Espanha, achando um desrespeito, porque ele poderia ter se machucado. Ele foi direto na barreira de ar, já sabe? Acidente poderia ter sido, se não tivesse a barreira ali, se fosse uma outra pista. Perdemos um piloto ontem, em Cremona, na Itália. Um piloto italiano faleceu numa corrida da Copa em Cremona, que recebe o Mundial de Superbike. Então, eu achei desnecessária a manifestação, eu não vai ninguém... Assim, o futebol, voltando ao futebol, tudo termina em futebol, o Messi fez aquela celebração lá no final do jogo, calou o estádio, ele falou que fez para calar o estádio, mas eu acho que repercutiu bem, tanto que
especialmente a Ducati, todo mundo aplaudiu e eu interpretei de uma maneira mais poética, porque eu sou meio assim. Então eu achei que ele tinha vestido a pele da Ducati para dizer que era realmente vermelho, como o Tardoso tinha falado na corrida anterior. Mas funcionou, achei que foi um gesto histórico, calculado, mas exuberante, e a galera gostou. Você viu que não teve vaia no domingo. Sim. Não teve vaia no domingo. Né? E o Bezzecchi ainda repetiu o gesto do Valentino de jogar a bota, né? Então, acho que foi um domingo muito bom. O Ducati, 96 primeiras filas em sequência, 82 pódios em sequência. Eles estão a um pódio, que deve vir no Japão. Alguém duvida? Eu não duvido. Deve vir um empate com 83 pódios seguidos da Honda nos anos 90. Então, essas fases de supremacia de marcas não são de hoje, né? E, inclusive, a Ducati empatou com a Yamaha, que era quem tinha mais vitórias nessa pista, 8-8, agora a Ducati e Yamaha. A Ducati está em grande fase e tem o melhor piloto. Então, isso ajuda bastante. Porém, a Aprilia se aproximou muito. O Bezzecchi fez uma super corrida. Infelizmente, o Jorge Martin teve aquele problema lá, a moto apagou na volta de aquecimento, teve que pegar a moto reserva. Ele falou assim, cara, o guidão não estava meio milímetro, estava meio milímetro diferente, já me deu falta de confiança na moto, ainda mais a moto tendo tido um problema técnico na hora da largada. Então, se a Ducati é suprema, as outras marcas estão se aproximando. A KTM estava em quarto quando saiu a corrente, problema que também é recorrente, desculpa. Problema recorrente na KTM e também na Aprilia, tanto que eles estão testando já um protetor de corrente ou um suporte de corrente para evitar esse tipo de coisa, que, segundo o Brad Binder, falando do acidente da perda da corrente do Acosta, que também aconteceu com ele, tem a ver com o dispositivo de rebaixamento de traseira, aquela opção de ajudas eletrônicas, que essa não é mecânica, mas rebaixa a traseira e ele subiu na zebra, deu motor, que se você olhar a foto é linda, né? É linda. É uma foto marcante do Acosta com a corrente saindo, podia ter ido nele, né? Ele disse que quando você pega a zebra e mete marcha e usa o rebaixamento, junta tudo, a moto tem 300 HP ou mais, né? Então, a corrente não consegue aguentar, o pneu não consegue, tem dificuldade, a corrente é muito solicitada. Então, eles estão trabalhando já hoje para tentar melhorar isso. Foi uma cena preocupante, né? No fim das contas ficou tudo bem, mas de qualquer maneira, antes da gente passar por estes outros temas, o Fausto já abordou a questão da KTM. E teve a dedada, né? E o Pedro Acosta, então, a dedada pra moto. A dedada foi uma cena memorável, né, do Acosta. Dando soco nas placas de publicidade. Né? Com razão, total. Mas tem vários aspectos desse GP de San Marino, né? A questão do V4 da Yamaha, a gente vai tratar disso. O Fausto já abordou tangencialmente os testes aí na pista italiana, mas para a gente amarrar aqui a Ducati e a partir dela passar pelos outros temas aí relativos às marcas e pilotos, tem o outro lado da história, né? Se o Mark já está fazendo as contas pro título no Japão, a situação entre Bagnaia e Ducati parece pior do que jamais se viu. Não tem como dizer, né? Triste fim de Francesco Bagnaia, não sei. Vai de mal a pior, é o segundo final de semana no ano que ele sai completamente zerado, uma sprint totalmente apagada, que ele termina em 13º, lembrando que na sprint só pontuam os 9 primeiros, e depois essa queda na corrida. A ponto de você ter a única pessoa que até agora não criticava o Bagnaia era o Gigi da Linha. Agora ele falou, eu também já perdi a paciência com o Pecco. Então não tem o que dizer, nem mais a própria gerência da Ducati tá passando pano mais, não tem o que fazer com o Pecco. Tanto que o da Linha, depois da corrida, nessa mesma declaração que ele fala, eu perdi a paciência, ele falou assim, vai ter o teste agora em Misano. Mas não espere muitas coisas, não tem o que fazer aqui. Só que a questão é o seguinte, dá pro Pecco fazer um reset pro ano que vem? Ou vão ser 2 anos de sofrimento puro para talvez em 2027 voltar? É complicada a situação. Você tem um Marques que nesse momento tá a 3 pontos de conquistar o título mundial e o Pecco, deixa eu pegar aqui, ele tá a 8 pontos de ser ultrapassado pelo Bezzecchi. 8.
seriam... Porque ele fez 0 pontos e o Bezzecchi 32. E seriam 3 pontos se o Bezzecchi tivesse vencido a corrida. Porque o Bezzecchi teria feito 5 pontos a mais. Então, não tem o que dizer, o Pecco não é nem que virou coadjuvante, virou uma coisa triste, dá dó dele do que tá acontecendo esse ano. Fausto, o Gui abordou o ponto importante dessa crise aí, que o cara tem contrato pro próximo ano, e assim, não é qualquer piloto, com todo respeito ao Bastianini, não é uma situação igual a do Bastianini, o Pecco é bicampeão mundial. O Bastianini se quebrou, né, pra se ferrar tanto em 2022 exatamente. E garantir a segunda 23 que ele se quebrou e 24 a Ducati deu, né, uma nova tentativa para ele. Pois é, assim, a situação do Pecco é desesperadora, tanto que ele não falou com a imprensa depois da corrida, uma coisa que ele nunca tinha feito na antes. Itália, né? Por quê? Na Itália, numa pista que ele ganhou, já ganhou, a melhor volta é dele, não é do Marc Marquez, a melhor do ano, esse ano é do Marc Marquez, mas no ano passado é dele, a melhor volta. Então é uma pista que era um reduto dele, do lado daquele, dá para ir a pé para casa do Valentino, tava toda a família e a academia, os amigos, parentes e vizinhos estavam lá. Até o cachorro tava lá. Pois é, todos os cachorros, teve dia dos cachorros, foi maneiro o dia dos cachorros. Foi legal. Gostei demais do dia dos cachorros. Foi uma novidade boa que a Liberty está trazendo, algumas não são boas, aquela perfilada ali na hora do hino, achei bastante ruim. Mas o Bagnaia tá no buraco a ponto, ele tem contrato para 2026, mas tem cláusula de desempenho. É difícil você exercer uma cláusula de desempenho quando ele está em terceiro no campeonato, né? É difícil você dizer que ele não está desempenhando bem, ele está em terceiro no campeonato, porém, tá levando poeira de uma 24, tá com a Aprilia nas costas dele, chegando, né? E do jeito que tá, vai chegar, né? E então já se fala na Espanha, não na Itália, mas na Espanha, de uma inversão dele com o Alex Marques para 2026. Eu vi isso ontem, a gente fez uma live de 2 horas, como sempre depois da corrida, a gente faz um papo Mundo Moto, que é uma conversa interativa, e esse meu amigo, o Nico Ferreira, que treina o Adrian Huertas, o Guido Pini, o Luca Luneta, que caiu no Curvone, ele treina, tem 6 pilotos dele no Mundial, ou que passaram pela escola dele, por onde vai passar o Mário Salles, que está vindo também do Master Camp, da Yamaha e tudo. Então, ele está falando que na Espanha se fala numa troca que não é totalmente desprovida de senso, de uma inversão. Pega o Bagnaia, você tem contrato? Beleza. Quer trabalhar com a Nádia? Vai trabalhar com a Nádia. Aí eles trariam o que o Mark quer, né? Ele já conseguiu na Honda em 2020, não deu certo porque ele se machucou, mais ou menos o que aconteceu com o Jorge Martin, jogou todo o peso em cima do Bezzecchi, porém o Alex Marques naquela época não estava preparado, sofreu, fez pódio, mas sofreu, piloto oficial, sofreu, mas se fala rumores na Espanha de uma possível inversão do Bagnaia ir para a Gresini e o Alex Marques ir para a garagem vermelha, vestir a roupa vermelha e não engrenar. Mas isso acho que é bem difícil. Acho bem difícil a Ducati aceitar 2 espanhóis na equipe, né? E talvez, ainda no meu ponto de vista, ela pode esperar até o fim de 2026. Quem vai estar liberado em 2026, que é italiano e está andando bem? Bezzecchi. Né? E trazer o Bezzecchi. Para 2027 tem 300 mil combinações. Porém, já se fala, e essa declaração que o Gui mencionou, o Didi Darinha falou assim: eu também estou ficando cansado do Bagnaia. Porra, assim, é difícil, né? Porque o Tardosi era o defensor do Bagnaia, já se rendeu ao Marc Marques. O Marc Marques tem 11 vitórias. Faltam 6 corridas. O recorde dele de 2014 são 13 vitórias. Vai buscar a quebra desse recorde também, né? Não é a prioridade dele. A prioridade dele é o título mundial, que está a 3 pontos. Tá muito fácil. Mas vai buscar todos os recordes e vai igualar quem? O amigo do Bezzecchi, o amigo do Bagnaia, Valentino Rossi. Então, o Bagnaia está no inferno astral desde que o Marques assinou. Não é nem desse ano, não. Desde que o Marques assinou, a nuvem de tempestade já apareceu em cima da cabeça do Bagnaia e ele não parece ter forças para superá-la. Não é um problema, eu acredito que não seja um problema de moto. Hoje está tendo teste e
Não sei se o Bagnaia vai andar de GP24. O Mark falou que não queria andar de GP24. Poderia hoje andar. Mas acho que o Bagnaia também não deve andar. Porque se ele andar e andar mais rápido, ele vai ficar mais frustrado ainda, porque não tem como usar a moto. O Mark também não tem como usar a moto. Então, acho que a situação para o Bagnaia é difícil a ponto de pensarem em exercer a cláusula de desempenho e tirá-lo da equipe ou colocá-lo numa equipe secundária que só pode ser a Gresini, porque ali viria... Também tem o quê? Pode botar ele na vaga do Di Giannantonio na VR46, né? Mas não é isso que o Mark quer. E o que o Mark quer, o Mark em geral consegue. Sobre o que o Fausto falou, 2 pontos rapidinhos aqui, né? A questão da cláusula de desempenho, tudo bem, a gente tá descendo a lenha num piloto que é terceiro colocado no campeonato, mas a gente precisa destacar que o Pecco só é o terceiro colocado até agora porque a Aprilia só despontou como segunda força em conteste nas últimas provas. Se a Aprilia fosse inquestionavelmente a segunda força desde o começo do ano, o Pecco não era terceiro colocado no campeonato. E eu digo além, se o Martin não tivesse se quebrado todo no começo do ano, o Pecco estaria atrás do Bezzecchi e do Martin, porque ele teria 2 pilotos ali para se preocupar e não só o Bezzecchi. Então é muito disso. O Pecco, a tendência, né, a continuar nessa performance, o Bezzecchi bem e o Bagnaia mal, na próxima corrida a gente já tem uma inversão do terceiro colocado. E sobre a questão da troca, não é tão simples assim. O Fausto falou, né, o rumor que está vindo da Espanha de trocar o Alex pelo Pecco, porque isso forçaria a Ducati a mudar o seu paradigma de distribuição de motos. O que eu quero dizer com isso? Hoje a Gresini tem 2 motos do ano anterior. O Pecco, tendo um contrato de fábrica, ele não poderia correr, eu acho, né? A gente não sabe os meandros do contrato. Mas com certeza ele não poderia correr com uma moto defasada. Talvez tirar a moto atualizada do Di Giannantonio. Ou um rumor que já está circulando há algum tempo, eu não lembro se foram os nossos colegas de Motorsport Espanha ou Itália que colocaram isso na roda um tempo atrás. Que a Ducati não descarta por ser o último ano do regulamento antigo e vendo que as outras montadoras estão se aproximando, enfiar meia dúzia de moto atualizada no grid ano que vem. Botar todo mundo com paridade de maquinário. O problema é o dinheiro, né? Fausto, algum arremate aí nessa história toda? Não, assim, é outra possibilidade, tirar a moto do Di Giannantonio. Eu acho que a 26 vai ser muito próxima da 25, como a 25 fez um salto em relação a 24, e fez um salto maior ainda em relação a 23, o salto foi menor, e eu acho que tá todo mundo mexendo na 850, tá todo mundo trabalhando com o projeto 850. Então, em 26, para atualizar muito uma moto que vai deixar de competir no ano seguinte, não acho que seja muito importante. Pode ser... a 26 vai ser muito próxima da 25. Então, 25 para todo mundo que tem 25 bastante lá e comecem a se dedicar a 850. E acho que tem um outro pega também, porque a Costa saiu corrente, blá, 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 blá. Agora tem o Morbidelli que recuperou. Sábado o Di Giannantonio passou o Morbidelli. No domingo o Morbidelli foi bem, passou o Di Giannantonio e está a 8 pontos do Acosta, que também não tem conseguido pontuar da maneira que precisava. Então a KTM se avançou em Barcelona, recuou em Misano, vamos ver no Japão, né, e o que vai acontecer. Porém, o predomínio das europeias ainda é muito grande. A Honda ontem não foi bem, né? A Yamaha foi razoavelmente bem, né? E a V4 também pontuou, tudo mais. Tivemos 7 abandonos, né? Isso tem que ser levado em consideração. Mas as europeias estão na frente e brigando entre elas e um segundo grupo com Yamaha e Honda tentando acompanhar, tentando se aproximar desse momento europeu no campeonato. Essa questão da 850 e a iminente, digamos, introdução dos regulamentos de 2027, quando a gente tem a troca das 1000 cilindradas para os 850, ela também está no pano de fundo do trabalho todo que, destacadamente, a Yamaha tem feito, né? E, claro, a gente foca agora no aspecto que o Fausto abordou aí, justamente o V4, que correu através do Augusto Fernandes nesse GP de San Marino. Fausto também fez a ponderação devida, né? Muitos abandonos. De qualquer maneira, muita gente estava bastante curiosa para ver como isso transcorria durante o fim de semana. O Fábio Quartararo deu o feedback dele depois de testar com esse motor. Enfim, temos os testes agora em Misano, inclusive teste pneu Pirelli, que vai substituir a Michelin. Bastante coisa do ponto de vista técnico aí em evidência, né, Gui? Vamos começar falando do V4, porque assim, o Quartararo já tinha testado semana passada em Barcelona.
Agora, no último fim de semana, viu o Augusto Fernandes andando com a moto e nessa segunda-feira andou de novo com ela no teste de intertemporada em Misano. Lembrando que o da Pirelli, com os pneus de 2027, vai ser amanhã, terça-feira. Mas, focando especificamente na questão da performance do V4, né? A gente já sabia que não se podia esperar muita coisa, já se falava que o V4, em termos de desenvolvimento, ele ainda está meses atrás do que ele pode fazer. É uma coisa ainda que precisa melhorar muito para o ano que vem para ser uma moto, de fato, um pouco mais competitiva. Tanto que na sexta-feira, nos primeiros treinos livres, o próprio Augusto Fernandes teve problemas. Teve que sair empurrando a moto em um determinado momento porque deu pane ali. No restante do fim de semana, eu acho que ficou claro aquilo que já vinha sendo dito. É um protótipo que ainda está em pleno desenvolvimento. Está muito longe dos demais, está muito longe. Conseguiu pontuar, conseguiu ficar na frente do Chantra. O Chantra voltou a pontuar, minha gente. De novo, P15 para Song Khyat Chantra, olha só. Mas mesmo assim, uma V4 que está longe de estar pronto, ficou na frente do Chantra, que é um piloto titular que anda com o mesmo maquinário dos outros pilotos. Então, vamos ver. Mas o Quartararo saiu também do teste essa segunda-feira falando, ainda está longe, não estou feliz, o 4 em linha nesse momento é melhor, mas eu acho que é uma obviedade, né? O 4 em linha vai estar melhor. É uma moto que está sendo desenvolvida há quantos anos? Sim. É uma moto que já esteve no fundo do poço e que agora está voltando a crescer, que ainda é muito irregular. Isso é fato. É uma moto que um dia está muito bem e na outra está sofrendo lá atrás. Mas é uma moto que tem quantas mil horas de trabalho a mais do que o V4. Então, eu entendo as críticas que são feitas, mas também essa ressalva que foi feita antes do início da semana, de que é um motor que ainda está em desenvolvimento, tem que ser levado em consideração. Fausto, é aquela coisa também, o Quartararo critica, ele é enfático nas análises, mas em nenhum momento ele deixa aí nas entrelinhas, pelo menos eu não vejo dessa forma, um desejo de saída. Ele manifesta uma cobrança mesmo enquanto alguém que está capitaneando um projeto. Queria um pouco da sua visão sobre esse GP de San Marino na perspectiva da Yamaha e, claro, os testes que estão rolando por lá com outros elementos aí interessantes que a gente pode abordar. Fausto? Pois é, o fim de semana do Quartararo foi razoável, né? Ele disse que como a moto não tem motorização suficiente para brigar com as V4 na reta, ele diminui, ele tenta compensar nas frenagens e nas curvas, e isso é muito arriscado. Ele acabou caindo no sábado, no domingo ele fez uma corrida mais conservadora, né? Achei que hoje de manhã ele falou que a moto lá na pista de Misano se comportou pior do que na pista de Barcelona, porque Misano é mais travada, tem saídas de curva de primeira marcha e tudo mais, e que o motor ainda não está da maneira que ele espera, mas ele achou uma vantagem na eletrônica, que foi o que causou o problema do Augusto Fernandes na sexta de manhã. E o Fernandes falou uma outra coisa interessante. Primeiro, ele estava a 1 segundo, 1.1 dos tempos do Quartararo de V4, o que é muito promissor, né, para esse estágio do projeto. E depois ele falou que foram 27 voltas, que a partir da volta 10 ele teve problemas de consumo. E o mapa de consumo, a projeção de consumo indicava que ele não iria terminar a prova. Aí ele teve que mudar o mapa de potência. E a moto já estava desde sexta-feira rendendo menos 10 km na reta do que KTM, Ducati e Aprilia. Então ele colocou a moto em condições de competição, porém não queria correr o risco de quebrar, né? Então ele reduziu o consumo da moto e reduzindo a potência, e isso também acabou se espelhando no resultado. De toda forma, ele foi 14º, né? Hoje o Quartararo pegou a moto, foi imediatamente 9 décimos mais rápido do que o Augusto Fernandes, 9 décimos. Ele falou, tive problema de me adaptar não, a moto até é boa, mas assim, a minha atual é melhor, e ela achei que foi menos efetiva do que no teste de Barcelona, porque é um traçado diferente e tudo mais. E essa moto, de toda forma, não vai poder ser utilizada, salvo por pilotos de teste. O André Dovizioso disse que o Augusto Fernandes está mais em forma do que eles, e acho que tem razão. E o Augusto Fernandes foi campeão do mundo na Moto2 de 2022, andou na MotoGP em 2023 e tudo mais, está mais em forma do que ele para pilotar a moto. Mas acho que a moto tem potencial. Não sei acho que provavelmente no ano que vem eles vão andar de V4 e vão paralelamente, ou já estão, muito provavelmente já estão, desenvolvendo uma V4 850. Então a tarefa da Yamaha é a mais difícil
é a que tem mais itens para avaliar, provar, experimentar e testar do que das outras marcas que já passaram por essa transferência de 4 em linha para V4, né? A Yamaha é a única que usa o 4 em linha. Porém, acho que a moto está, pela primeira impressão, está mostrando que é um bom caminho para o futuro a partir de 2026. Vamos ver, guardar as cenas dos próximos capítulos e, enfim, ficar na torcida aí para que a gente tenha mais competitividade, né? Porque por mais que tenhamos uma aproximação aí das outras marcas em relação à Ducati, ainda temos a Ducati como dominante da categoria, né? Inclusive, queria aqui repercutir uma mensagem da última edição do Podcast. A gente citou o Valentino Rossi, o Igor Santos mencionou aí a rivalidade, mas num tom que eu acho que é o que se aplica, que abre aspas para ele. Eu sou rossista, mas tenho que tirar o chapéu para o que o Marc Marquez tem feito. As corridas chegam a perder a graça dada a dominância. Ele falou isso na semana passada, antes dessa chegada aí, pegada lá no GP de San Marino, mas ele tem razão, né? Galera, mandem aí, mandando um recado aqui para vocês na aberta. E não se esqueçam de mandar os seus chats e compartilhar o podcast, o pessoal que vocês sabem que gosta de motociclismo, enfim, moto velocidade. Claro, não se esqueça também da curtida, de se inscrever e ativar as notificações. Agora, trazendo serviço para o nosso público aqui, meu caro Guilherme, muitos já estão ansiosos para o GP do Brasil de MotoGP em 2026 e tem novidade importante nesse sentido. Finalmente a gente teve a divulgação dos preços dos ingressos e também do calendário de vendas, a programação de vendas. E estamos gravando isso hoje, 15 de setembro, então já anota aí, porque a pré-venda começa já no dia 25, daqui 10 dias, uma pré-venda exclusiva para clientes do Banco BRB. E a venda geral começa uma semana depois, no dia 2 de outubro, ambos a partir do meio-dia, através do site da Eventim. Depois a gente deixa aqui na descrição para quem está assistindo no YouTube. E para quem está ouvindo no áudio, quer pegar as informações completas, tem todas as informações lá no motorsport.com. Também vamos colocar o link na descrição nos agregadores. Só falando um pouquinho de preços, aqui, diferentemente do que a gente está acostumado a ver no GP do Brasil de Fórmula 1, né, agora GP de São Paulo, a gente vai ter o que eles chamam de admissão geral, que é aquele setor que não tem arquibancada, que é para você sentar no gramado, você leva uma canga, você fica lá sentado, fica em pé. Esses são os ingressos mais baratos, os valores que eu vou falar aqui é tudo meia entrada, tá? A partir de R$250, então 500 a inteira. Depois a gente vai ter setores de 899, de 990, setor de R$400, e o de largada que tem open bar e open food, então comida e bebida liberada. Esse não tem meia entrada, R$3.500. Depois deem uma olhada certinho lá e vamos lotar esse autódromo, né? A gente tem que aproveitar esse momento. Depois de 22 anos, a MotoGP vai voltar para o Brasil com um brasileiro no grid, pelo menos um, né? A gente vai falar da Moto E depois, da situação do futuro do Eric Granado, mas pelo menos o Diogo Moreira a gente sabe que vai estar correndo aqui. Então vamos lotar, vamos fazer um show ali, aproveitar esse retorno da MotoGP pro Brasil. E aí, pegando o seu gancho para jogar pro Fausto também, é importante fazer uma distinção, né? A comparação com o GP de Fórmula 1, ela se aplica quando a gente olha para os setores e tudo mais, mas pode parecer caro o ingresso do GP lá em Goiânia, né? Mas tem muito mais atração do que o evento da Fórmula 1. São com todo respeito semana. As atrações, por exemplo, uma corrida de Moto 2 está um nível acima do que uma corrida de Fórmula 4 Brasil. Não dá para discutir isso. Aqui a gente vai ter os 3 mundiais, MotoGP, Moto 2 e Moto 3, coisa que na Fórmula 1 só tem a Fórmula 1. Fórmula 2 e Fórmula 3, infelizmente, não vem para cá. E aí tem uma programação nacional, o que a última vez que eu fui no evento, em março, eles deram a entender também que a gente deve ter pelo menos uma categoria nacional integrando. E o valor dos ingressos que eu falei são para os 3 dias, tá? Esse destaque é importante, Fausto. Pois é, muito importante. Eu como estudante, estou feliz. Estudante de motociclismo. Estou feliz, mas acho que um show de música, os preços são esses, né? É um espetáculo caro, a taxa de organização é muito cara, vai ser um grande evento. Lá, Goiânia tem essa parte que vai ser a admissão livre, tem muitos bons pontos para assistir, tem uma visibilidade muito grande no autódromo e acho que vai dar um samba bom. A gente vai fazer uma grande festa lá. Acho que na ausência da Moto E e como vai ter a Harley
no ano que vem, há uma possibilidade de termos a Harley participando também, além da categoria nacional. As obras estão em andamento, o campeonato está muito bom. Hoje, nesse momento, a gente tem... falei isso ontem, mas vou falar de novo hoje, porque é importante. Tem dos 100 pilotos que tem competindo no campeonato, alguns convidados, como o caso do Augusto Fernandes, mas a maioria, mais de 80 fixos no campeonato, temos 2 brasileiros. E hoje, na reta final da temporada, todos 2 têm chance de título mundial. Então, isso só nos enche de orgulho, satisfação e nos motiva a estar presentes lá em Goiânia para torcer pelos brasileiros e motiva os jovens, os garotos que estão começando na carreira a pensar em chegar num campeonato mundial, ainda mais tendo uma etapa no nosso país. Então, espero que dê tudo certo, espero que as coisas funcionem como estão programadas e que tenhamos aí um recorde de público e uma grande final de semana, um grande prêmio, um super grande prêmio em Goiânia de 19 21 e 20. 19 contando com o dia de mídia, né? Que 20, 21 e 22 são os dias que, se você comprar ingresso, você vai poder entrar no autódromo. Isso aí. Ô Fausto, e as obras lá estão a pleno vapor, né? A estrutura física vai ficar muito legal pra galera também. Pois é, a gente recebeu ontem imagens já do asfalto sendo colocado, do novo traçado do S, a torre de cronometragem foi toda refeita, a exemplo do que aconteceu na Fórmula 1, que tem a mesma organização, teremos arquibancadas temporárias, aumentando a capacidade de público, já existe uma arquibancada coberta lá tradicional, então as coisas estão andando e teremos aí uma vistoria no fim do ano, teremos uma homologação com uma corrida que ainda não tem data definida, para, em março, colocar as motos mais velozes do planeta na pista. Então, essas imagens foram gravadas pelo Roberto Boccia, que é o administrador do autódromo, multicampeão de motocross, meu companheiro de adversário, não vou nem dizer porque ele andava tão mais rápido que eu, eu não era adversário para ele, mas foi o primeiro piloto a competir no Campeonato Mundial de Motocross e, por felicidade nossa e especialmente minha, meu amigo, e nos mandou essas imagens gravadas ontem no autódromo. É isso, minha gente. Vamos, então, ficar aí na expectativa para o que vem nesse GP do Brasil em Goiânia. Certamente, muita emoção nos aguarda e, claro, até lá a gente fica também de olho no que rola nas categorias suporte do Mundial de Moto Velocidade, até pela representação brasileira que temos, tanto com o Diogo Moreira quanto com o Eric Granado. Roda a vinheta. Hora de falar um pouquinho de Moto2, vamos falar de Diogo Moreira, porque teve mais uma corrida e olha, um resultado aí bem importante para o Diogo. Primeiro resultado da corrida, né? Vitória do Celestino Vietti com o o Barry Baltus foi o segundo e o Daniel Gado na terceira posição. Dos 3 principais candidatos ao título, o Diogo foi o melhor colocado, terminou em quarto, o Manu Gonzalez foi o sexto, o Aron Canet foi o sétimo e com isso temos uma mudança muito importante na tabela de classificação. Manu Gonzalez continua na liderança, 237 pontos, enquanto Diogo Moreira e Aron Canet empataram com 227, aliás, eu joguei 10 a mais. O Diogo Moreira e o Aron Canet estão empatados com 188. Então, 188 Canet e Diogo e 227 Manu Gonçalves. Exatamente. Então, a gente está falando de 35 pontos de vantagem para o Manu Gonzalez. E agora, qual é a mudança importante? O Diogo é oficialmente o vice-líder do campeonato. No critério de desempate, que é o maior número de vitórias, 2 vitórias no ano para Diogo Moreira contra uma do Aron Canet. Então, o brasileiro agora é oficialmente o P2 no campeonato. Mas, para além disso, esse segundo lugar do Barry Baltus colocou ele de volta na briga, porque ele está só 15 pontos do Diogo e do Aron Canet. Lembrando, Moto 2, são 6 corridas pela frente, cada uma 25 pontos, então restam 150 em jogo ainda. Tem chão ainda, hein, Fausto? Pois é, tem chão. A diferença... O Diogo, primeiro, reduziu a diferença de 42 para 39 pontos. 3 pontos, parece pouco, pode fazer diferença no final dos 150 que o Guilherme citou há pouco. Segundo, ele agora é vice-líder do campeonato. Ele tem tirado pontos do Manuel Gonzalez. E mais uma coisa que eu gostaria de citar, que ele tem que agradecer ao Senna Ágil, que, porra, chegou na frente chegou em quinto, né? Ele é companheiro do Manuel Gonzalez. Achei que eles iam fazer um jogo de equipe, achei que o Ágios ia deixar
o Gonzalez passar. Não deixou, e não fazia a menor diferença para o Ágios, né? Assim, achei um erro de estratégia que pode custar caro para o Gonzalez. O Diogo vem avançando em cima da liderança do Gonzalez e o próprio Gonzalez ajudou o Diogo também, involuntariamente, porque o Canelo ficou em sétimo e com isso o Diogo agora empata com ele. São 39 pontos em 150 possíveis, são 25% mais ou menos, mas essa categoria é cheia de reviravoltas, né? Ontem, se tivesse mais uma volta, acho que o Baltus teria passado. O Baltus, mais uma vez, fez uma grande prova, ficou ali muito perto, das 7 décimas, mas muito perto, porque vinha tirando quase um segundo por volta nos últimos momentos da corrida, e o Diogo ficou a 3 décimos do Daniel Gado, que também fez uma corrida estupenda, né? Vindo de vitória, piloto novato, andando muito bem. Mas o Diogo se reforçou, e o Diogo deu uma entrevista para a ESPN ontem, né? Durante a transmissão, tem dado entrevistas para nós, e ele estava, acho que foi a vez que eu vi ele mais descontraído, né? Que não tem nada definido ainda em relação a 2026, mas tudo encaminha para ele, né? Tudo encaminha para ele. Quem vai entrar ali nessa vaga? Banhaia. Não será. E do jeito que ele falou, eu achei que ele estava muito confiante, não só em 2025, mas em 2026, e já há um sucessor dele dentro da Italtrans, né, que é o Dani Munhoz, que ontem não foi bem, mas já fez pódio na semana passada em Barcelona. Então, as coisas estão razoavelmente definidas, e o Diogo não tem vaga na Moto2. A vaga para ele é aquela vaga que está ali nublada na MotoGP e que a gente espera que se confirme o mais rápido possível, porque isso também nos deixa em muita agonia esperando o êxtase da confirmação. Vamos ficar de olho aí, porque realmente está todo mundo esperando que isso aconteça. Agora vamos para a Moto3, porque... Deixa eu só falar, desculpa, só falar mais uma coisa, aproveitando do que você falou, Guilherme. O Vietti venceu lindamente, venceu com a Bosco Escuro, evitou o título da Kalex, vai acontecer na próxima corrida, mas evitou. E ele falou assim, sabe por que eu venci? Primeiro, fiz um fim de semana forte. Segundo, eu já entrei naquele curvão Nivelote mais de 1000 vezes. E a curva mais rápida do calendário é uma curva que na MotoGP é feita a 296 km por hora de sexta marcha, mão no fundo, era onde o Marc Marques perdia, porque é para a direita. E o Vietti falou assim, cara, eu faço essa curva de noite, eu faço essa curva no escuro. Ele está acostumado a andar nessa pista, então isso fez muita diferença para ele. E parabéns ao Vietti, que venceu em casa, o piloto italiano. Foi muito boa a vitória dele. Vamos em frente. Uma belíssima vitória do Vietti. Agora Moto3, porque tivemos mais uma vitória de José Antônio Rueda, líder do campeonato. Voltou aí a abrir um pouquinho lá na frente, aproveitando, né, que o Ángel Piqueiras, que é o vice-líder, foi só o 5º colocado. Completaram o pódio, Máximo Quiles foi o 2º e o Adrian Fernandes foi o 3º. Nesse momento, o Rueda tem 295 pontos contra 217 do Ángel Piqueiras. Subiu um pouquinho a diferença, Fausto. Pelo menos agora o Rueda está completamente em modo de controlar a situação até conquistar o título. Pois são quase 80, né? São quase 80 pontos de vantagem, né? 78. Em 150 possíveis, quer dizer, ele tem, ao contrário do Gonzalez, compatriota dele na Moto2, ele tem metade dos pontos, ele tem 3 corridas, de 6, ele tem 3 corridas que ele não precisa nem aliar, ele continua líder. Então, o campeonato por Rueda também deve ser definido antecipadamente. E com um total merecimento, porque tivemos 3 corridas sensacionais, do início ao fim, troca de posições e tal. E a Moto3, achei, depois da Moto3 vai ser difícil a gente ver outras corridas tão emocionantes quanto. Porém, as outras 2 foram ótimas, mas o Rueda, no finalzinho ali, conseguiu uma ultrapassagem. Ele conseguiu uma ultrapassagem sobre o Quiles na última curva da última volta, que é uma curva de 90 graus, né? Sim, é o que mais a gente pode esperar, né? Disputas até a linha de chegada, diferença do Quiles para o Adrian Fernandes também foi milimétrica, foi de milésimos de segundo. É isso que a gente quer ver, né? Disputas frenéticas do início ao fim, e isso a Moto3, antiga 125, apresenta em qualquer lugar do mundo, em qualquer época. Falando em disputas frenéticas, a gente tem que falar também da Moto E, que fez esse fim de semana a penúltima etapa da temporada 2025, talvez a penúltima etapa de sua existência, né? A gente vai falar disso na sequência, mas é impressionante, porque o Mundial de Motos Elétricas vai para a final em Portugal, isso lá em novembro, com 5 pilotos separados por 18 pontos,
com 50 em jogo. São 2 corridas de 25 pontos para o vencedor e o top 5 está separado por 18 pontos. Nesse fim de semana, tivemos vitórias do Alessandro Zacconi e do Matteo Ferrari. O Eric foi P4 na primeira corrida e P2 na segunda. E aí, trazendo aqui o panorama do campeonato. O Zacconi é o líder com 160 pontos. Mattia Casadei, 155. Matteo Ferrari e Lorenzo Baldassari empatados com 148. E o Eric em quinto com 142. Matematicamente, ainda estão vivos na briga pelo título, mas já um pouco mais atrás. O Nicolas Spinelli, que tem 134. E o Andrea Mantovani, que tem 127. Mas aí, para eles, dependeria de resultados muito melhores e desastre para a galera da frente. Mas, Fausto, Moto E chegando aí no fim de temporada, fim de vida que seja, com uma disputa insana pelo título aguardando em Portugal. E, Fausto, antes da gente abordar aí o futuro da Moto E, o Eric Granado fazer o que está fazendo, se manter vivo na briga pelo título com o acidente que ele teve, é muito digno de nota. Demais, né? O Eric conseguiu salvar uma temporada que a gente considerava perdida, né? Perdida, porque foi na primeira etapa o acidente dele e foi um acidente sério. Ele ainda não está recuperado, mas conseguiu ser forte o suficiente e determinado, sobretudo, para voltar a brigar. E a moto dele não é a melhor. Não é melhor em 2025, não era melhor em 2024, não era melhor em 2023, acho que não é melhor desde 2019, o primeiro ano da categoria. E achei que a corrida 2 do Eric foi espetacular, e as corridas da Moto E, a meu ver, vão deixar saudades, porque são sempre disputadas do início ao fim, é muito exótico, né? É muito diferente, o equipamento, mas os pilotos conseguem extrair deles muito desempenho, muita performance e muita disputa, né? Então, são muitos pilotos veteranos contra outros pilotos que são mais jovens, tem a presença da Maria Herrera lá também, então não sei se a Harley vai ser uma substituta que vai trazer tanta emoção. Pode ser, porque corrida é sempre interessante, né? Mas a Moto E no meu entendimento, vai deixar saudade. Ela é muito maltratada. No treino da Moto E, é 3h30 da manhã, é 8h30 da manhã, é cedinho, não tem transmissão. A corrida uma é cedo, muito cedo, a outra é muito tarde, não tinha nem volta de apresentação. Os pilotos agora pediram, reduz uma volta aí, deixa a gente dar uma volta no circuito antes de largar. Então, a exemplo das classes de acesso que são relegadas a um segundo plano, a Moto E é relegada a um quarto plano, e não deveria, porque eles estão arriscando a vida da mesma maneira e valem um título mundial da mesma forma, que inclusive pode ser nosso, que 18 pontos em 50 são o quê? 20%, mais ou menos, menos de 20% dos pontos em disputa em corridas que são, como todas, mas sobretudo na Moto E, muito imprevisíveis, né? O Casadei, o Baldassari foi lá, os dois líderes empatados, os dois caíram na sexta-feira, impressionante. Então, são corridas onde você, como dizia o saudoso Nick Hayden, pode sempre esperar o inesperado. O Fausto trouxe um ponto muito importante, que é o descaso com a Moto E, né? No documento, né, no release, onde a Dorna anuncia o hiato, que é o termo oficial que eles estão usando, da categoria, eles falam o seguinte, que a Moto E não foi bem sucedida em desenvolver uma legião de fãs próprios. E aí você fica pensando, cara, como é que eles vão desenvolver? O Fausto, que acompanha as transmissões, que tá lá todo dia, vai entender o ponto que eu tô falando. Quem acompanha a MotoGP nas redes sociais vai perceber que no perfil da MotoGP se fala de MotoGP, Moto2 e Moto3. Não se fala de Moto E, porque a Moto E tem um perfil separado. A MotoGP, a Moto2 e a Moto3 usam uma mesma identidade visual. A Moto E tem uma vinheta separada, o horário também é separado. É que agora trouxeram para mais próximo. A corrida do sábado, ela tem começado nas últimas etapas às 11h10, enquanto a sprint termina mais ou menos 10h30 da manhã. Antes, nas primeiras etapas e nos anos anteriores, a corrida 2 era meio-dia. Tinha 1h30 depois do fim da sprint. É óbvio que ninguém ficaria lá. Então, assim, a Dorna fala da Moto E não conseguir formar uma legião de fãs por culpa da própria Dorna. Foi um trabalho ali de incompetência, eu não sei, pra mim eles estavam querendo jogar mesmo o negócio pros leões pra matar de uma vez.
Porque para mim não tem sentido eles usarem essa justificativa quando a própria categoria não investia no produto que tinha em mãos. E aí o termo usado, né, hiato, acho que demanda uma análise nossa, e jogo para você, Fausto. Também emendando aqui o que esperar do Eric Granado, que a gente sabe que tem negociações para que ele participe, por exemplo, do GP do Brasil ano que vem, em alguma das categorias suporte e tudo mais, mas a gente fica pensando no futuro dele de maneira mais consistente também, Fausto. Pois é, assim, o hiato, eu procurei sinônimos de hiato, né? Interrupção, pausa, suspensão. Mas é um hiato por tempo indeterminado, não é um hiato, vai voltar em 2027, ou vai esperar, ou vai correr só na Europa e as Harley no continente americano. Não tem uma definição, né? Então, achei um desfecho muito ruim. A Ducati investiu, né, com a V21L, investiu nesse campeonato, não. E agora vai fazer o quê? Vai encostar isso aí, vai tudo pro museu, né? Vão dar uma volta ali na pista, não sei, não tem previsão de comercializar uma moto elétrica da Ducati. Então, achei tudo muito mal feito. Eles se dedicaram a esvaziar a Moto E desde a primeira temporada. O que é uma pena, porque o principal nome da Moto E é o nosso brasileiro, né? Que, por circunstância, em 2022 ele foi vice, né? Em 2019 ele foi terceiro. É o piloto que está há mais tempo na Moto E e tem se destacado em poles, em vitórias, em voltas rápidas, mas contingencialmente não conseguiu esse título e tem essa last chance, né? Tem esse canto do cisne para Portugal, país de língua portuguesa, colônia brasileira firme na beira da pista, empurrando o Eric para cima da turma lá. Vai ser um hiato de 2 meses, mas tem prazo para terminar no GP de Portugal. Agora, esse hiato para o futuro é incerto e não sabido. E para o Eric, as vagas da Moto 2 estão praticamente todas preenchidas, né? Então, o que o Eric já falou que vai negociar é um convite para competir no Grande Prêmio do Brasil, né? Então, que será a segunda etapa da temporada. E dependendo do que fizer, né? Dependendo do que conseguir negociar e fizer dentro da pista, pode permanecer. A gente torce para que isso aconteça, porque o Eric já esteve no Mundial de Superbike, onde ele não tinha uma estrutura boa, né? Tanto que a gente vê ainda hoje a Honda tendo dificuldade no Mundial de Superbike, e na Moto 2 ele depende de desempenho para permanecer como fixo, mas acredito que ele vai fazer pelo menos alguns convites. Outros caminhos seriam o quê? Moto América, britânico de Superbike, o próprio o campeonato europeu, né? Mas são estágios que significariam um retrocesso para ele, né? Então, torcemos para que o Eric, desta vez, negocie bem uma alternativa para 2026 e adiante também. É isso, vamos ficar aí na torcida pelo Eric, claro, sempre em contato com ele, acompanhando as novidades todas referentes ao nosso piloto brasileiro e a Moto E, né? Se tiver alguma reviravolta aí nesse caso do hiato já oficialmente anunciado. Agora, vamos falar de off-road, meus caros espectadores do podcast, ouvintes também. Roda a vinheta! Hora de falar de off-road porque tivemos final de temporada nesse fim de semana aqui no Brasil. O brasileiro de motocross correu em Indaiatuba para encerrar a temporada. E olha, a classe que faltava coroar seu campeão, né? A MX2 já tinha fechado com o Betibúrcio, a MX2 Júnior com o Pietro Piroli, a YZ 125 Blue Crew Cup também já tinha fechado. Faltava a classe principal, que era a MX1. E o Stéphane Roubini confirmou o título. O piloto francês então fechou com 382 pontos contra 359 do Fabinho Santos, piloto brasileiro da Yamaha, que foi aí o nosso bastião contra os vários pilotos estrangeiros que fizeram bonito aí esse ano. Jeremy Van Horreby, que foi o terceiro colocado. A gente teve o Gregory Aranda, tantos nomes internacionais correndo aqui, fazendo bonito. Fabinho, então, representando os brasileiros lá muito bem. E nesse fim de semana a gente teve duas participações, na verdade, especiais na classe MX3. O Carlos Campano foi o vencedor da bateria. Carlos Campano, né, campeão mundial de motocross em 2010, e também o Adrian Metti, tricampeão dos Sertões, fazendo aí uma participação no motocross. Foi o quarto colocado na classe, Fausto, brasileiro de motocross, fechando aí a conta para 2025.
Pois é, o brasileiro tá multinacional, né? O que é bom, eu acho bom. Alguns não gostam e tal. Existe uma regra que para cada piloto estrangeiro você tem que contratar um brasileiro em iguais condições. Acho que essa regra é muito boa e eu acho que a gente aprende cada vez que um piloto consagrado, como o Van Horebeek, como o Campano, como o Paulo Alberto, como o Gregory Aranda, como o Rubeli, entram na pista, como o próprio Adrian Metz no rally e, eventualmente, no motocross, como foi dessa vez. A missão do Fabinho era muito difícil, né? Porque ele estava 20 pontos atrás, e o Van Horebeek, vice-campeão mundial, em ritmo de corrida, vem de um acidente, mas é muito veloz. O Aranda, conheço há mais de 10 temporadas. O Rubini é um grande valor também francês. Os franceses estão sempre muito bem nos esportes a motor. E, assim, o Fabinho tentou, né? Tentou, caiu, depois caiu de novo e acabou não conseguindo essa missão, que era dificílima, que dependia dele largar bem e fazer provas contra... E a gente teve a presença do Hard Munhoz, né? Nessa final também, de suporte, o Paulo Alberto voltando, mas o Fabinho ficou com a bandeira ali da Yamaha, tentando fazer frente ao esquadrão da Honda. Era difícil, ele teve esse campeonato mais a favor, depois houve uma reviravolta no meio da temporada e essa tentativa de recuperação não deu certo. Parabéns ao Rubini, que no ano passado perdeu para o Fabinho, esse ano ganhou, tá 1-1, vamos ver o que vai acontecer em 2026. E grandes corridas. Indaiatuba não recebia uma corrida do brasileiro há 10 anos, né? E Indaiatuba, que recebeu o Motocross das Nações em 1999, com vitória de italianos, né? Foi uma festa imensa lá, é uma pista muito boa, já andei lá, é uma pista bastante boa e proporcionou um grande espetáculo para o público. Parabéns aos locais que conhecem bem a pista, assim como o Vietti, né? Eu já fiz mais de 1000 vezes essa curva, eles já fizeram mais de 1000 treinamentos por lá. Parabéns para eles, sucesso também na temporada 2026 para todos os competidores. E na 250 tivemos o Betibúrcio correndo sem pressão, porque já tinha garantido o título, e no feminino tivemos a vitória da Luana Alves, né? Luana Neves, que fez também uma grande atuação, e o William Guimarães garantiu o título na MXC. Depois disso, vamos ouvir um pouquinho o que disseram os pilotos. Vamos ouvir aí então o Fabinho Santos, o Carlos Campano e também o Adrian Metz. Dá uma olhada. Infelizmente, o título não veio. Sabia que seria difícil com a lesão, enfim, tombos e dificultaram ainda mais o meu final de semana. Mas estou bastante feliz, agradeço a todos pela torcida durante todo o ano, a todos que me acompanharam, torceram, mandaram mensagens, fotos, enfim. Sou eternamente grato a todos, todos viram como se desenrolou o campeonato. Enfim, ano que vem estamos aí mais forte e sem dúvida nenhuma vou estar brigando pelo título novamente. Fala pessoal, primeira vez na MX3, na verdade que me senti muito à vontade, uma pista com muita tradição que já conhecia, me sentou muito bem poder andar hoje, está melhor preparado para amanhã e vamos na briga, vem todos aqui, vamos apoiar o Fábio, vamos com tudo. Fala galera, acabou a corrida desse final de semana para a MX3, foi bem legal, curti bastante, tem que treinar mais no motocross, o esforço é um pouco diferente e acabei cansando um pouco no meio da bateria, mas foi bem legal. É isso, minha gente. Todo destaque para o brasileiro de motocross. Vamos para o Mundial agora. Não dá para passar batida, afinal, fim de semana aí, um prato cheio para o fã do motocross no Brasil e no mundo. Mas eu acho que o fã do motocross também tá triste porque brasileiro acabou, MXGP acaba esse fim de semana, ama Super Motocross, acaba esse fim de semana. O Fausto tá rindo, mas tá escorrendo lágrimas aqui já. Vamos falar então primeiro da MXGP, depois a gente fala do AMA.
MXGP, o Mundial, etapa da China em Xangai, penúltima etapa do ano na MXGP, a classe principal. Jeffrey Herlings venceu pela 5ª vez na temporada e a 3ª consecutiva, momento fantástico do holandês, mas a briga pelo título indo para a última etapa está fechada entre Romain Febvre e Lucas Koenig, e na verdade está fechada para o Febvre, né? Porque o Febvre tem 929 pontos contra 882 do Koenig. São 47 pontos de vantagem com 50 em jogo, então precisa acontecer um desastre muito grande para o Febvre perder esse título. Já na MX2 o negócio está um pouco mais em aberto, até porque quem venceu a etapa foi o Sasha Koenig, 2ª vez dele no ano, mas o Koenig não está na briga pelo título. Ela está também fechada entre 2 pilotos. Simon Langenfelder tem 884 e o Cade Wolf 868. Então 18 pontos só, separando os 2 pilotos, com 50 em jogo. E a gente tem a final já nesse fim de semana em Darwin, na Austrália. Fausto, MXGP pegando fogo aí para essa reta final, apesar do título da classe principal já quase decidido para o Febvre. Pois é, assim, e tem a corrida classificatória, né, de sábado, que dá 10 pontos ao vencedor. Então, são 60, é de 10 a 1, os 10 primeiros colocados. Mas ainda assim, Gui, eu concordo com você, 47 pontos em 60 é uma distância muito difícil de recuperar. O Koenig, os irmãos Koenig, que são gêmeos, os irmãos Koenig andam uma barbaridade. O Lucas é novato na categoria principal e está fazendo uma grande temporada, né? O Herlings é consagrado, né? Tetracampeão mundial, anda uma barbaridade. O Geiser está voltando a andar, pentacampeão mundial. Então, a concorrência é difícil, mas o Herlings em pistas de areia, a pista era no nome, tem um nome assim, interessante, porque é o Vale Oriental da Beleza, em Xangai. Eu já estive em Xangai, a cidade 25 milhões de pessoas, agora já deve ter mais de 30 milhões de pessoas, mas era uma pista plana, perto de um condomínio, não tinha grandes segredos, foi bem construída, mas era uma pista plana, mas tinha bastantes trechos de areia. Os trechos de areia, os holandeses vão lá e metem a mão, e o Herlings venceu as 2 na 450, andando muito bem. É uma pena que o Herlings ele se machuca com muita frequência, senão teria conquistado mais títulos, mas também é outro veterano que continua feroz. Tomara que não venha para cá. Tomara que não venha para cá. E na MX2, o outro Koenig, o Sasha, que tem o Lucas e o Sasha. O Sasha largou as 2 na frente, o Sasha é pancada mesmo. Largou as 2 na frente, ele estava liderando a corrida 1 com 17 segundos de vantagem, tomou um tombaço na última hora, tomou um tombaço que eu não tinha nem levantado, o tombo que ele tomou. Aí ele levantou, puxou a moto e venceu a corrida 1. Na 2 ele não venceu, caiu de novo. Quem venceu foi o André Adamo, mas no resultado final, 2 tombos que eu vi, né? Fora os outros que a câmera não mostrou, para o Sasha, que venceu o GP na geral. Porém, no campeonato, o Langenfelder continua na frente com o The Wolf, que também tomou 300 tombos, né? Porque a pista era plana, todo mundo andava igual, todo mundo de mão no fundo. Imagina na 250 mais ainda, ele está a 20 pontos. Então, o The Wolf tem chance de reter, ele é o número 1 do mundo, o campeão reinante, de reter o número 1, dependendo do que vai acontecer na Austrália no próximo fim de semana. E o Herlings e o Sasha falam assim, tomara que não esteja tão quente quanto estava aqui, mais de 40 graus na pista e uma dificuldade. Tivemos 18 motos na MX2. Por quê? Porque os custos são caros para competir na China, né? E na Austrália também serão. Então, a 450 tinha mais motos, a MXGP, né? Mas na 250 menos de 20 motos no grid, o que mostra que as equipes estão sofrendo com a dificuldade de encontrar patrocínios que possam proporcionar viagens longas como essas que fecham a temporada. Só não vai fechar de todo, porque a gente ainda vai ter o Motocross das Nações nos Estados Unidos. Outra viagem longa para quem está na Europa, mas menos longe do que na China. E saindo da China para os Estados Unidos, já que o Fausto citou, né? Vamos falar de AMA Super Motocross, etapa de St. Louis, a segunda das 3 etapas dos playoffs. E olha, na 450 SMX, vitória do Hunter Lawrence, o outro Lawrence, é o Alex Marques vencendo esse fim de semana no Super Motocross. Mas o Jet está relativamente tranquilo ali na frente, 91 pontos contra 85 do Hunter e 75 do Eli Tomac. Na 250 SMX, uma reviravolta, uma etapa do fim.
Não só o Joe Shimoda venceu, como o Hayden Deegan não teve a melhor das etapas, e com isso o Joe Shimoda é o novo líder da 250. Joe Shimoda tem agora 92 pontos contra 82 do Hayden Deegan e 78 do Seth Hammaker, e a final nesse sábado em Las Vegas. Fausto, uma reviravolta aí na 250 a uma etapa do fim. Será que o japonês vai ficar rico, Fausto? Se transformar em ienes vai dar uma fortuna, né? $500 mil. Mas na 450, o Jet Lawrence é o grande favorito dessa categoria. Ele anda mais do que o Hunter. Não que o Hunter não tenha melhorado, melhorou e muito, né? E, inclusive, o Ken Roczen tá andando. O Ken Roczen já veterano, né? Com 300 operações no braço. Que o braço do Roczen parece o braço do Marques, né? 300, chegou em segundo na primeira corrida, onde o Jet não largou bem, teve dificuldade e chegou em terceiro. Não, chegou em terceiro. Acho que chegou em quarto. Largou em último, trombou na primeira curva, largou em último, chegou em quarto. Na segunda corrida, ele chegou em primeiro, largou bem, ele chegou em primeiro, né? E o Eli Tomac que pressionou. A pista, felizmente, era melhor do que foi a pista da semana passada, uma pista horrorosa, cheia de pedaços de concreto, horrorosa. Essa era uma pista mais parecida com o Supercross e tinha um trecho meio Bercy, ia lá no estacionamento, voltava. É interessante a pista. O Tomac deu tudo atrás do Jet. O Tomac, veterano, o Jet, garoto. Difícil pro Tomac, né? E o Jet venceu e tem uma vantagem ainda indo para a final. Mas na 250, o Deegan venceu a primeira bateria, entortando para lá, entortando para cá. Na segunda bateria, ele não largou tão bem, né? Tava na briga, mas o Levi Kitchen que deu uma panca nele. Deixa eu ver quem foi aqui. Foi o Kitchen, o cozinha. O piloto, ele deu uma no Dylan, deu mesmo. Não sei a vida pregressa dos dois, não tenho acompanhado tão bem o Super Motocross quanto o Motocross e o Supercross, mas ele deu uma no meio do Dylan, jogou o Dylan para fora da pista, jogou longe e quebrou uma manete de freio dianteiro da Yamaha. E o Dylan veio passando todo mundo, mas não conseguiu chegar. Chegou em oitavo, porque não tinha freio dianteiro. Então era uma pista que tinha um trecho de areia pesado também, sem freio dianteiro. Sem freio dianteiro numa 250. Então foi bem difícil, a moto suportou o calor que o Deegan deu, mas o Joe Shimoda, que estava doente, acabou resfolegando, quase desmaiando, e fez 2 segundos lugares e venceu. Na segunda corrida, quem venceu foi o Tom Vialli da França. O Deegan fez 1,8. O Shimoda fez 2,2 e o Vialli fez 11º. Então, o Shimoda venceu e, mais que isso, assumiu a liderança do campeonato. O Deegan está a 10 pontos, mas dá para buscar. E o Deegan, a gente sabe que anda mais que o Shimoda. Porém, o Shimoda não vai estar doente em Las Vegas, que recebe a grande final neste fim de semana, neste sábado. Vai ser a grande final. $1 milhão para quem vencer a 450, $500 mil para quem vencer na 250, $10 milhões para os melhores classificados nesses playoffs à la NBA do motocross, da AMA e também do Supercross. Competição muito bacana para rivalizar com quem? Com o Mundial do Supercross, que também está chegando. Então, felizmente, a gente ainda tem algumas opções pela frente de competição, tanto no asfalto, especialmente no asfalto, e também na terra. É isso, a gente sabe, claro, é merecido, o pessoal que ganha essa grana aí aproveita, mas também reinveste muito no próprio motocross, o que faz com que o ciclo continue girando, porque o Fausto bem trouxe essas questões orçamentárias, no caso da MXGP, com viagens à China, Austrália, Estados Unidos, o negócio é complicado e é importante até a gente falar disso tudo aqui e trazer todos esses resultados. Mas, podcast, mais uma vez, passando por vários terrenos e vários lugares, hein, Gui? Essa edição daquelas. E trazendo muitas notícias, né? Porque o fim de semana não ficou restrito só às corridas, né? Essa questão da Moto E, as repercussões do fim de semana, o teste de Misano. Então, muita coisa saindo no momento, né, que acaba a temporada europeia da MotoGP e agora começa a pernada asiática do calendário. Diogo Moreira já demonstrou confiança com as próximas etapas. Então vamos ficar na torcida por ele na Moto2, mas o Gui bem ponderou, né? O noticiário pegando fogo aí no mundo do motociclismo esportivo. Fausto, mais um podcast entregue aqui, sempre um prazer inenarrável tê-lo conosco. Olha, segunda-feira que vem temos um encontro marcado, hein?
É verdade, essa semana também promete muitas coisas. A gente está tendo teste agora, lá em Misano. com o Pedro Acosta liderando no momento que a gente fecha essa edição. Falta meia hora para terminar a sessão de hoje. Pedro Acosta, Raul Fernandes, Aprilia Satélite em segundo, Franco Morbidelli em terceiro, Fábio Di Gianantonio em quarto, Fermin Aldeguer em quinto, Bagnaia em sexto, Marc Marques em sétimo, Alex Marques em oitavo. Essa é a posição de momento. Amanhã teremos os testes simulados da Pirelli, onde só vão participar pilotos de testes com as motos com potência reduzida, aerodinâmica reduzida, dispositivos reduzidos, simulando o que será a temporada 2027. Outra atração também muito interessante lá em Misano. E eu acho que das muitas notícias que nós demos hoje, Carlos e Guilherme, a maioria delas foi positiva, né? Em especial, a possibilidade de termos ainda em 2025 2 títulos mundiais em potencial para o Brasil. Estamos na briga, isso nos deixa muito satisfeitos. Vamos ver o que vai acontecer aí durante a semana, e na semana que vem a gente comenta e conversa sobre isso tudo aqui no podcast. Eu agradeço a vocês, agradeço a todos que estiveram com a gente, que nos acompanharam. Aquele abraço, acelera Brasil! É isso, minha gente. Semana que vem temos encontro marcado, claro, tudo do noticiário e a expectativa para o primeiro match point de Marc Marques, também em busca do hepta lá no GP do Japão. Um abraço, até lá!